Aqui nesse sistema de representação, que é o majoritário direto, o candidato é eleito caso receba a maioria dos votos. Se isso não acontecer em primeiro turno, a decisão vai ficar para um segundo turno, onde o vencedor será aquele que alcançar 50% dos votos válidos mais um. Não é 51, é 50% dos votos válidos mais um, ou seja, ele tem que ter a maioria dos votos. Como vocês podem acompanhar aí no quadro do slide 6, nós temos os estados como exemplo, o quantitativo do eleitorado em 2008, partido por candidato, que seria, digamos assim, o primeiro exemplo, e o partido, o candidato, seria o segundo exemplo, que disputaram as eleições. Vamos considerar aí eleição para presidente. Então, o partido número 1, ou candidato número 1, ele obteve 34.097 votos lá no Pará, e o candidato número 2 recebeu 35.193 votos lá no Pará. Então a linha de raciocínio segue para São Paulo, para Roraima, e vocês percebem o total. Então, dentro desse sistema de representação, o vencedor seria o partido, o candidato número 1, que obteve um total de 127.429 votos. Sobre o sistema de representação proporcional, existem basicamente dois tipos de sistema de representação, tá? O de lista aberta e o de lista fechada. Somente o primeiro, que é o de lista aberta, é empregado no Brasil. Aqui no Brasil, cada partido ele pode apresentar ao eleitorado uma lista de candidatos que vai ser livremente escolhida pelo eleitor, onde o número equivale a 1,5 o número de cadeiras a serem ocupadas no parlamento. No caso de coligações entre partidos, o número possível de candidatos por coligação passa a ser o dobro de cadeiras em disputa no parlamento. E tem um outro detalhe. Onde houver no máximo 20 cadeiras em disputa, os partidos podem apresentar uma lista com o dobro de candidatos para as cadeiras em disputa, e as coligações podem apresentar um número de candidatos 2,5 vezes superior ao número de cadeiras que está em disputa. Como vocês podem acompanhar aí no quadro do slide 7, nós temos a lista de candidatos por partido, lista de coligações entre partidos, e onde houver, no caso, as 20 cadeiras em disputa no máximo, e onde houver no máximo as 20 cadeiras em disputa, só que a diferença é que o terceiro quadrinho, no caso, diz respeito aos partidos, e o último diz respeito às coligações. Então está de uma forma bem simples aí, para que não fique nenhuma dúvida. Sobre o sistema de representação majoritária na composição dos parlamentos, esse é um sistema também conhecido como sistema distrital, como eu havia falado anteriormente, e é o mais antigo e o mais amplamente utilizado no mundo atualmente. O seu funcionamento obedece à mesma lógica e às mesmas regras aplicáveis às eleições majoritárias para os cargos executivos. De acordo com esse sistema, o Estado, tanto pode ser no âmbito municipal, estadual ou federal, é dividido em circunscrições. Como exemplo, podemos considerar como se fosse um bairro ou uma cidade, ou os estados, nas mesmas proporções lá dos âmbitos municipal, estadual e federal, com o número de eleitores equivalentes, onde cada uma delas, as circunscrições,
Os partidos ou as coligações apresentariam aos seus eleitores um total de candidatos limitado e igual para cada uma delas. Então, nesse sistema, também pode ser que aconteça o que acontece lá no majoritário. O escrutínio de turno único ele vai ocorrer quando, ou apenas quando o candidato ele recebe o maior número de votos, então ele é eleito. Não vai haver a necessidade de acontecer o segundo turno. Se no primeiro turno não acontecer isso, se o candidato ele não obtiver um maior número de votos, ou se dois candidatos se destacarem apenas, e geralmente é isso que acontece, porque tem que se tirar os que tiveram um melhor ou maior desempenho, isso em relação ao número de votos. Então, se no primeiro turno não tiver uma expressividade de um candidato ou de um partido, se acontecer uma disputa acirrada, podemos dizer assim, aí sim nós teremos o escrutínio do segundo turno. Então, caso nenhum candidato conseguisse a maioria de votos no primeiro turno, eles teriam que passar por esse segundo turno e a ideia é a mesma. Vai vencer o que for mais votado. Essa foi a nossa unidade 3, chamada Formas de Governo e Regimes Políticos, e eu desejo a todos um bom estudo.